Hoje, vamos explorar a incrível simbologia por trás da narrativa do Natal, conectando-a à história completa de Jesus e à Bíblia como um todo. Esses símbolos antecipam eventos futuros, lembram as promessas do Antigo Testamento e nos ajudam a compreender melhor o Messias. Mas antes, gostaria de convidá-lo a se inscrever em nosso canal e comentar de onde você está nos ouvindo e como está se sentindo hoje. Como podemos te ajudar? O anjo anunciou: Não temais, pois eis que vos trago boas novas de grande alegria, que será para todo o povo, porque vos nasceu hoje, na cidade de Davi, o Salvador, que é Cristo, o Senhor. E encontrareis um bebê envolto em faixas e deitado em uma manjedoura. Os pastores foram com pressa e encontraram Maria, José e o bebê deitado na manjedoura. Lucas 2, versículos 10 e 11. Anjos aparecem aos pastores que cuidam de seus rebanhos e os conduzem até o lado do pequeno rei Jesus, descansando em uma manjedoura. A jovem Maria, ainda virgem, e seu noivo José ficam maravilhados com o relato dos pastores. Maria, porém, guardava todas estas coisas e ponderava-as em seu coração. Apesar de ser relatado em poucas linhas, esse episódio abrange séculos e inclui todos os elementos que se esperam de uma história cativante. Deus falou a Moisés, prometendo um profeta semelhante a ele dos israelitas. Uma profecia semelhante foi dada a Davi. Levantarei dentre os seus descendentes um sucessor teu, que sairá das tuas entranhas, e estabelecerei o seu reino. Firmarei o trono do seu reino para sempre. Esse ele é Jesus, descrito séculos antes do relato de seu nascimento. Essas promessas teriam deixado a audiência original se perguntando: o que o Senhor quer dizer com isso? Deus prenunciou a vinda de um Salvador para resgatar Israel de seus inimigos. A profecia bíblica sobre o nascimento de Jesus se torna mais específica em Isaías. Eis que a Virgem conceberá e dará à luz um filho, e ele será chamado pelo nome de Emanuel. Isaías 9, versículo 6 declara: Porque um menino nos nasceu, um filho se nos deu. Israel ainda estava cerca de 700 anos distante do nascimento de Cristo. Esse prólogo oferece um vislumbre de esperança e excitação. Vamos avançar para a Palestina governada pelos romanos. Um anjo apareceu a Maria e anunciou que ela foi escolhida pelo Senhor para conceber e dar à luz seu santo filho. Veja, você conceberá em seu ventre e dará à luz um filho, e você o chamará Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. E o Senhor Deus lhe dará o trono de seu pai Davi, e ele reinará sobre a casa de Jacó para sempre, e do seu reino não haverá fim. O anjo explicou como a concepção de Jesus aconteceria. O Espírito Santo virá sobre você, e o poder do Altíssimo a envolverá. Maria concordou em ser mãe de Jesus, e o nascimento do Salvador do mundo estava agora a apenas 9 meses de distância. E agora, entre a concepção e o nascimento, um pequeno intervalo em que Maria fica com Isabel, sua prima. Como parte da trama, Isabel, prima de Maria, também engravidou, apesar de ser estéril e ambas estarem avançadas em idade. Um anjo visitou Zacarias dizendo: Sua esposa Isabel dará à luz um filho, e você o chamará João. Ele converterá muitos dos filhos de Israel ao Senhor, o Deus deles. Isaías 40, versículo 3, profetizou sobre João, aquele que clamaria: No deserto, preparem o caminho do Senhor. Se isso fosse uma obra de ficção, diríamos que Deus estava preparando seus leitores para uma sequência, antecipando o ministério de Jesus. Entretanto, enquanto Maria e José estavam ocupados com sua própria jornada extraordinária, Isabel tornou-se uma das poucas pessoas, juntamente com eles, a perceber que o Senhor estava prestes a concretizar seu plano salvífico. Isabel deu à luz, e seus vizinhos e parentes ouviram que o Senhor tinha mostrado grande misericórdia para com ela, e todos se alegraram com ela. Alegria e esperança se acumulam com o desenvolvimento da história. No momento da circuncisão de João, quando ele foi nomeado, a boca de Zacarias foi aberta. Um medo se apoderou de todos os seus vizinhos, e todas essas coisas foram comentadas por toda a região montanhosa da Judéia, e todos os que ouviram as guardaram em seus corações, dizendo: Que será então este menino? Pois a mão do Senhor estava com ele. À medida que avançamos na narrativa, somos persuadidos a continuar a leitura em direção ao clímax, por meio dos relacionamentos com os personagens. Deus emerge como o herói de sua própria história, cativando o leitor com seu poder, a forma como cumpre suas promessas e seu amor. Os leitores testemunham Deus por meio dos olhos de Maria, Isabel e até mesmo dos anjos,
fazendo com que eles comecem a nutrir a esperança e a antecipar as mesmas coisas que Israel sempre orara: um Salvador de seus inimigos. O tempo havia desgastado a nitidez da esperança, mas o caráter de Deus estava estabelecido, permitindo que a esperança se reacendesse. Poderia o bebê de Maria ser aquele esperado? O leitor começa a acreditar que sim, que Maria está prestes a dar à luz a Emanuel. Zacarias esqueceu-se do caráter de Deus, apesar de sua vocação como sacerdote. Em algumas traduções, Zacarias perguntou ao anjo: "Como posso saber disso?" Mas em outras, ele pergunta ao anjo: "Como posso ter certeza?" Ou: "Como você pode provar isso?" É por isso que ele fica mudo e surdo, uma consequência que silencia a dúvida, e contrasta com a fé de Maria e Isabel. Maria e José embarcaram na longa caminhada de Nazaré até Belém para serem contados no censo romano. A cidade estava cheia de pessoas, o que significava que não havia lugar no cataluma ou hospedaria, que o Concordância de Strong descreve como um local de estadia, possivelmente um quarto de hóspedes em uma casa particular. Em outras palavras, Maria provavelmente deu à luz em uma casa, e o presépio não estava em um estábulo do lado de fora. É muito plausível que um presépio fosse mantido na casa em vez de um estábulo, porque os animais eram trazidos para dentro para protegê-los. Em seguida, os pastores chegaram. Contaram a Maria e José o que os anjos haviam dito a eles. E Maria guardava todas essas coisas, meditando sobre elas em seu coração. Os pastores voltaram para seus rebanhos, glorificando e louvando a Deus. O Salvador tão esperado tinha nascido afinal. Jesus ainda não havia sido circuncidado quando os pastores chegaram à estalagem, a menos que Lucas tenha registrado detalhes fora de ordem. Isso parece improvável, dada a intenção de Lucas de fornecer um relato ordenado dos eventos. É significativo que Maria seja considerada impura conforme a lei? Levítico 4, versículo 4 diz: "Ela não tocará em nada sagrado, nem entrará no santuário até que os dias de sua purificação sejam completados." Os pastores não eram sagrados. Maria não estava entrando em um lugar sagrado, e não há menção de abraços ou apertos de mão com esses homens. Ainda assim, os pastores são figuras simbólicas. O simbolismo permite que um escritor estabeleça um significado profundo com poucas palavras. Aqui estão 3 maneiras pelas quais os pastores conectam Cristo ao restante da Bíblia desde o nascimento. Jesus é referido como pastor e cordeiro. Vemos Deus também descrito como pastor. Há muitas imagens de pastor e ovelhas nos Salmos. As primeiras pessoas a saber que seu rei havia nascido eram algumas das mais humildes da sociedade judaica. Jesus veio para buscar e salvar pecadores, e passaria grande parte de seu tempo com os marginalizados e excluídos. Seu papel como pastores tornava esses homens culturalmente impuros, enquanto sua ocupação poderia ser suja às vezes. Os pastores estavam nos campos entre ovelhas cheias de cheiro, e nem sempre tão espertas. Deus já estava desafiando o legalismo e a hipocrisia ao convidar pessoas impuras para uma cena impura, ao lado do presépio de seu Filho puro e perfeito. Jesus, que veio para salvar os manchados e quebrados, tornaria todos puros. O sangue de Jesus nos purifica de todo pecado. O simbolismo unifica a narrativa da natividade com toda a história de Jesus, a Bíblia como um todo. Eles prenunciam eventos futuros, lembram o leitor das promessas do Antigo Testamento e nos ajudam a entender melhor o Messias. Pouco é dito sobre a vida de Jesus antes de seu ministério começar. A família recebeu a visita dos magos. Eles fugiram da fúria assassina do rei Herodes. A ação em breve se intensificaria quando Jesus começasse a pregar sobre o reino vindouro, levando ao clímax da história completa e verdadeira de Deus com a crucificação de Jesus e a derrota heróica do pecado, Satanás e da morte. Fiquem conosco para novas e emocionantes histórias bíblicas. Não se esqueçam de deixar seus comentários e se inscrever para mais conteúdos inspiradores. Até a próxima. Que a presença de Deus seja uma constante em sua vida, trazendo bênçãos, alegria e amor. Deus os abençoe.